coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem e o seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que teu Filho Jesus deixou pra eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia deste momento. Todo mundo canta a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem, seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que teu Filho Jesus deixou pra eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia deste momento, deste momento, energia deste momento. Eu canto essa canção pra falar com você que o mundo hoje em dia, em busca de alegria, começa a perceber que eu canto essa canção pra falar do Senhor. O mundo necessita da paz que te habita pra se livrar da dor. Eu canto esta canção em busca de uma luz, cantando em teu nome, falando a todo homem da força de Jesus. Cantando esta canção e confiando em ti, seguindo o teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir. Eu canto essa canção pra falar com você que o mundo hoje em dia, em busca de alegria, começa a perceber. Eu canto essa canção pra falar do Senhor. O mundo necessita da paz que te habita pra se livrar da dor. Eu canto esta canção em busca de uma luz, cantando em teu nome, falando a todo homem da força de Jesus. Cantando esta canção e confiando em ti, seguindo o teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir. Cantando esta canção e confiando em ti, seguindo o teu caminho, sei que vou conseguir. Agora libertado, forte e renovado, pra sempre vou sorrir.
joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E o perseverança? Nada poderá me derrotar. Tenho nome, é Jesus, nada poderá me abalar. Pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá, pois minha força e vitória nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Pois minha força e vitória é Jesus. Boa noite. Boa noite. Já pensou se a gente conseguisse incorporar essa música? Nada poderá me abalar, nada poderá, pois minha força e vitória é Jesus. Devia ser um mantra na nossa vida, né? Acordar e andar dizendo, nada poderá me abalar. É demais essa canção. Vim trazer um pouquinho mais de notícias para vocês da nossa campanha do Sertão. Então, por favor, pode passar novamente para a gente aquele filme lindo? Mais um final do dia no sertão, depois de irmos em tantos povoados fazermos a distribuição,
mas nós encerramos esse dia num lugar muito especial. Dá uma olhada nisso. Estas terras que estão sendo preparadas é para o nosso novo centro de transformação. Aqui milhares de crianças que vêm muito, mas de muito distante, a partir do ano que vem, do dia 1º de agosto, estarão aqui tendo suas vidas transformadas. São muitas coisas que nós, amigos do bem, fazemos. São milhares de pessoas, famílias, combatemos a fome, levamos educação, geramos trabalho. O que nós fazemos não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que tem o ingrediente do amor, da confiança, de que dá certo e que cada vida ela é importante. Podia ser a nossa vida, mas só chegamos até aqui e só vamos conseguir ir adiante com os amigos, com a ajuda, com a colaboração. Eu peço a vocês, meus amigos, é a nossa nova campanha. Um pouco de cada um faz uma diferença muito grande no nosso projeto. Nós precisamos que você adquira um número, que você repasse para os teus amigos, para os teus familiares, para que você assuma com a gente a missão de conseguir o maior número de vendas e de recurso para que 2026 seja um ano um pouco mais fácil, porque os desafios são muito grandes. E eu chamo a vocês que podem fazer parte dessa corrente do bem, que nos ajude. E assim, confiando em Deus, pedindo a Deus as forças para que a gente não desanime, não desista, nós vamos longe e vai dar tudo certo. Obrigada, meus amigos. Até mais. Você sabe o que eu consigo enxergar quando eu vejo Alcione dizendo que 1º de agosto nós vamos inaugurar a nova Cidade do Bem, com 50 salas de aula e que milhares de pessoas serão socorridas? Eu vejo a presença de Deus e da espiritualidade dizendo, vai dar certo. Apesar das estimativas pessimistas de alguns, o ano que vem nós vamos entregar. Vocês acham que eles colocariam um projeto desse tamanho para não conseguir consecutar? Isso dá um ânimo não só para esta história, mas como para a nossa vida toda. E essa coragem é absurdamente emocionante, de Alcione e de tantos outros queridos que fazem parte dessa corrente. Em 2005, em julho, nós entramos numa cidade e cantamos assim: vejam tudo que esse amor construiu, quantas vidas transformou, quantos sonhos vão se realizar. Saibam que essa é só mais uma vitória dos amigos do bem que a história no futuro irá contar. 25 anos, 10 mil alunos, 150 mil pessoas todos os dias. E eu e vocês estamos sendo convidados para deixar nossa marca nessa história. Então, venham para essa campanha, vistam esta camisa de verdade e participem conosco para que este otimismo, este amor, esta certeza, esta realização continue sendo feita na vida de tantas pessoas. E outros Antônios, Manuéis, aquelas crianças que chegavam pé descalças, fugindo da gente, possam encontrar, como essas encontraram, este abrigo, graças à soma do coração de cada um. Que Deus abençoe vocês. Participem. Que Deus abençoe vocês. E felizes vamos ser, pois Jesus nos convidou. Teu amor é que nos mostra a direção. Deus, que eu possa ter Jesus no meu coração. O Senhor, bondade e luz, és o amor, eternidade. Creio em ti e no amor
venho a ti. Boa noite! Boa noite, meus amigos, boa noite, companheiros, boa noite àqueles que estão encostadinhos na parede ali. Boa noite, pessoal que está nos assistindo de casa, dos automóveis, do celular, do aparelho de televisão, pelo YouTube. É sempre uma alegria esse nosso encontro nas quintas-feiras. Aliás, é sempre bom vir ao Perseverança, porque eu estava lendo um trecho do Evangelho hoje e falava assim: ajuda-te e o céu te ajudará. E a nossa ajuda começa exatamente quando nós fazemos a nossa parte, quando a gente acorda, quando a gente decide que hoje é meu dia de tomar o passe, de assistir uma palestra, de gravar aquilo que vai ser bom para mim, e ao longo desse período em que eu estiver no Perseverança, vou tentar me desvincular daquelas coisas que não me fizeram tão bem e que podem de alguma forma traduzir-se em algum tipo de desequilíbrio para a nossa vida. Então, é hora de nos equilibrarmos, é hora de buscarmos a sintonia com Deus, é hora de efetivamente nos entregarmos a Jesus e aos benfeitores que já estão aqui, que já ligaram os seus equipamentos, que já se colocaram ao lado de cada um de nós, que estão entrando em todos os lares aqui representados, naqueles que nos acompanham de longe, porque hoje é dia de nós acendermos no nosso coração, na nossa casa, no nosso lar, a luz de Jesus que nos ilumina e que nos fortalece. E hoje é uma alegria especial para nós, de maneira redobrada, porque nós contamos, essa semana eu estava conversando com a tia Eunice, e ela falava assim: quinta-feira eu vou lá. Eu falei: então você vai de branco, porque assim, você vai fazer a oração para nós. Porque assim, conhece aquela história? Soldado que se apresenta no quartel é que quer uma espingarda, certo? Então, quer serviço. Então, tia, por favor, convidaria você para fazer a oração de abertura para nós. E na sequência, nós vamos convidar o nosso companheiro Ricardo Oliveira, sobrinho da tia Eunice, sobrinho de Guiomar, filho do Bi. Olha a família Oliveira e Albanese nesse centro aqui, é poderosa, hein? Olha o peso e a responsabilidade, cuidado, hein? Boa palestra para todos nós. Boa noite para todos, que a doce paz do Mestre Jesus alcance os nossos corações. É uma noite muito feliz estar aqui com todos vocês. E por isso agradecemos a Deus. E vamos orar. Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de luz. E o teu amor infinito por todos nós. A maior demonstração de teu amor, diz-nos o evangelista João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos recebessem a bênção da luz, do amor. Obrigado, Pai, por ter nos enviado Jesus. E com Ele aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Aprendemos com Jesus a perdoar não somente 7 vezes, como sugerir a Pedro, mas perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aprendemos com Jesus a abraçar a humanidade como se fosse todos seus irmãos. Aprendemos com Jesus a orar. Ensinou-nos a oração do Pai Nosso.
ensinou-nos a amar o próximo e demonstrou esse amor na Galileia, com seus pés descalços, seus cabelos revoltos pelo vento. Caminhava Jesus, e em sua trajetória curava os enfermos, libertava os oprimidos. Jesus, recordamos o Mestre, quando junto da multidão trouxeram-lhe uma mulher pecadora, que havia sido pega em prostituição, atiraram-na aos seus pés, e ali ela permaneceu, angustiada e triste, e o Mestre estava escrevendo na areia, e continuou ali a sua escrita. E de repente, aqueles homens e aquelas mulheres com pedras na mão queriam saber o que ele iria fazer com aquela mulher pega em adultério. A lei de Moisés diria que elas teriam que ser apedrejadas. Mas no coração do Mestre havia uma luz divina que pedia-lhe misericórdia. E ele então olha para aquela multidão e pergunta: aquele que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. E a multidão que gritava silenciou. E cada um foi jogando a sua pedra no chão e se retirando. E foram todos embora. Os mais velhos primeiro. E diante daquela mulher, Jesus e ela, ele pergunta: mulher, alguém te condenou? Não. Então vai e não peques mais. Oh, Jesus, que ensinamento maravilhoso. Naquele momento tu fizestes com que cada uma daquelas pessoas sentissem na sua memória os seus pecados. E ali então ele deu a lição do perdão. Que possamos nesta noite, ao recordarmos Jesus, fazermos em nós uma reflexão de nossa vida, dos nossos erros, dos nossos deslizes e da nossa reconciliação. Se ninguém te condenou, vai e não peques mais. Amado Mestre Jesus, que tu possas nesta noite, abençoada noite de trabalho, de cura, de libertação, que a tua presença nesta casa seja a cura de muitos enfermos, do corpo e da alma, seja a libertação de nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. E nesse instante, ó Mestre, depositamos aos teus pés a prece que tu nos ensinaste.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Louvado seja Deus. Boa noite, amigos. Boa noite. Deixa eu ver desse lado aqui. Boa noite. Que bom, que alegria estar aqui. Boa noite para você, amigo que está em casa, no trabalho, no carro, mas acompanha o trabalho do Perseverança. A distância física, mas não a distância do coração, nem a distância espiritual. Porque toda essa força que nós sentimos aqui, eu tenho certeza que você também sente aí. Bom, depois de uma oração dessa da tia Eunice, eu não devia nem subir aqui no palco, né? Difícil, complicou. Aliás, quem complicou mesmo também foi o Tadeu, né? Com essa apresentação aí, com essa abertura, pelo amor de Deus, né? Como é que eu vou fazer, hein, tia? Mas vamos lá. Obrigado por me receberem mais uma vez. Eu fico muito feliz de poder vir aqui toda vez que eu posso e para fazer algumas reflexões, para que a gente possa conversar junto. Para mim, de fato, é uma alegria e a noite já está sendo maravilhosa. Eu só espero que vocês, pobres almas, que vão ter que me aguentar, também considerem isso até o final da noite, tá? Pedir para fechar as portas e ninguém sai daqui. E você não desliga a TV não, hein? Isso me lembra uma historinha lá do camarada falando do tio dele. Porque o meu tio, puxa vida, desencarnou de uma maneira tão tranquila, dormindo em paz. Bem diferente das 32 pessoas que estavam no ônibus que ele dirigia naquele momento, né? Mas vamos lá. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta a vocês, mas vocês não precisam responder, tá? É uma pergunta que eu quero que vocês internalizem, né? E pensem nela, mais para frente a gente fala a esse respeito, tá bom? Ao longo da nossa vida, a gente conhece muitas pessoas. E muitas são importantes. A gente conhece muita gente importante ao longo da nossa vida. Então, sei lá, às vezes um artista, às vezes um político, um esportista, um arquiteto, um médico, um advogado. Advogado é mais difícil, né, Tinho? Mas ainda assim... Até um... Bom, não vou falar... Mas, às vezes, a pessoa próxima de casa mesmo, né? Às vezes um amigo, um parente, um familiar, né? E a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: vocês são importantes? Guarda aí, não precisa responder, não. Estamos vivendo num mundo que hoje praticamente é dividido em dois assuntos principais. O primeiro é o ter, e o segundo é o parecer ser. O ter é aquela questão de todo mundo querer buscar alguma coisa, buscar dinheiro para aumentar suas posses, para ficar com uma tranquilidade financeira, mas todo mundo cada vez quer mais e mais e mais e mais e mais. E a gente não pode desconsiderar a relevância e a importância que o dinheiro tem. Tem importância. Nós vivemos num mundo material. A gente precisa de recursos financeiros para que a gente possa se sustentar. Você tem que botar comida dentro da sua casa, você tem a sua família para manter, você precisar fazer uma reforma, pintar uma parede, comprar roupa. Tudo isso você precisa de dinheiro. E dinheiro é, de fato, relevante. E a gente consegue ver isso de maneira fácil. Basta você entrar em qualquer rede social, você vai ver a quantidade de pessoas te apresentando formas e maneiras para que você ganhe mais dinheiro. Nos presídios, isso é um estudo que eu vi já há algum tempo,
Os presídios brasileiros hoje, eles têm aproximadamente 2 milhões de pessoas. São 2 milhões de pessoas presas, é o nosso público carcerário. Cerca de 80%, um pouquinho mais de 80% disso está preso por causa de dinheiro. Direta ou indiretamente, mas é por causa de dinheiro. Mais de 80% também dos divórcios acontecem por causa do dinheiro. Então, se mais de 80% dos divórcios, mais de 80% das pessoas que estão presas é por causa do dinheiro, nós estamos falando de alguma coisa que realmente é importante. Mas mais importante do que isso é saber quem trabalha para quem. É o dinheiro trabalhando por você, sempre assim. E jamais você pelo dinheiro. É o dinheiro sendo seu escravo para aquilo que você precisa e você jamais se escravizar por causa do dinheiro. Esse é o fator importante. Se nós tivermos isso na nossa consciência, acabou o problema. O resto a gente resolve e a gente corre atrás. E o segundo assunto, que é o parecer ser. É impressionante como até hoje, até hoje não, acho que cada vez mais, as pessoas acessam as redes sociais e acreditam que aquilo que eles estão vendo ali, apresentado pelos influenciadores, é verdade. É impressionante. Gente, o cara ali na rede social, o influenciador ou a influenciadora, ele acorda, o cara acorda bonito, né? O cara já acorda com o cabelo arrumado, acorda cheiroso, não tem bafo. Aí o cara não tem problema nenhum, não tem problema financeiro, porque ele é rico, é o que ele mostra, não é? Ele é rico, ele é feliz, ele não tem problema nenhum, não tem problema nem com a sogra. Cara, é um mundo que não existe. E eu acho, na realidade, que muitas vezes nós temos a consciência de que aquilo que a gente está vendo não é realidade. Eu acho que lá internamente a gente sabe que aquilo tudo é uma ilusão que eles estão mostrando para que a gente, de alguma maneira, siga eles, que é o que eles querem. E aí trazem um monte de histórias, notícias, realidades que são irreais, né? E eu acho que lá dentro a gente sabe, então, que isso daí não é verdadeiro, mas nós temos um problema com frustração, né? Você segue o cara há tanto tempo, você segue aquela pessoa, mas aí você percebe que aquilo não é real. Aí você vai se frustrar, e a frustração é engraçada, ela move a gente para alguns lados, né? Tem gente que quando se frustra, se acaba. E tem gente que quando se frustra, consegue alguma coisa melhor, né? Conta a história que um imperador que não conseguia ter filho, estava lá o imperador e a imperatriz, não conseguiam ter filhos, tentavam por muito tempo, e ele precisava de alguém para sucessão do trono, né? E aí tentavam, não conseguiam. Um belo dia, a imperatriz engravida, e quando engravida, ele toma uma decisão de que este meu filho nunca vai ver nada de ruim no mundo. Então, ele já começa, durante a gravidez da esposa, ele já começa a fazer uma reforma em volta do palácio, para que só houvesse beleza ali em volta, né? E aí, quando o menino nasce, ele fica vivendo numa bolha irreal, porque ele só viu beleza. Não viu pobreza, não viu doença, não viu nada que fosse negativo. Ao redor do palácio foi feita essa reforma, então tudo que ele podia ver, quando olhava da janela do palácio, era bonito. E quando, as poucas vezes que eles saíam para fazer alguma coisa fora do palácio, era sempre num trecho que já estava preparado para que eles passassem e não tivessem esse impacto aí. Só que o menino foi crescendo, e com a adolescência, né, vem aquele ímpeto de quebrar as regras, e aí o garoto resolve um dia sair do palácio. Vou sair do palácio e vou dar uma volta, sair escondido. E saiu, conseguiu sair escondido, só que ele avançou além daquela área reformada, aquela área bonita e tal, e aí ele viu a vida como ela é, a vida de fato. Aí ele viu a pobreza, ele viu doença, ele viu as dificuldades, ele viu como o mundo é. Ele ficou tão frustrado e tão chocado com aquilo que ele viu, que a reação dele foi de imediatamente despir-se. Ele despiu-se, tirou toda a roupa e resolveu viver sem nenhuma riqueza, dedicado à elevação espiritual, à oração e ao próximo. Eu estou falando de Siddhartha Gautama, o Buda. Então veja só que a frustração causou nele, né? Eu estava outro dia num restaurante, estava jantando,
E aí chegou um camarada que eu seguia e que eu gostava do cara, meu. O cara chegou e assim, quando eu seguia, pô, ele era simpático pra caramba, sabe? Era um cara que você percebia, ele falava, esse cara deve ser muito acessível, né? Todo simpático, só falava coisa legal, construía muito bem aquilo que ele falava, era muito bacana. E eu segui esse cara chegou no restaurante com a esposa. Chegou com uma cara amarrada, uma cara fechada. Não sei nem por que saiu de casa com aquela cara lá, né? Bom, os dois, assim, com uma cara bem amarrada, mas ele principalmente, ele não chegou a ser grosseiro, mas estava sendo bem rude com o pessoal do restaurante ali que estava atendendo. Aí ele sentou na mesa, era relativamente próximo, né? E fez lá o pedido dele, aí, de repente, ele olhou o relógio e falou, eu tenho que fazer a gravação aqui, caramba, viu? Se eu não fizer isso aí, eu posso perder seguidor, eu não posso me dar esse luxo. Aí ele parou um pouquinho, deu uma respirada, uma internalizada do personagem, porque foi aquilo que eu vi naquele momento. Dava a impressão que eu estava vendo a coxia de um teatro quando o ator está prestes a entrar em cena. Sabe, quando ele internaliza o personagem, se veste, né, como personagem e entra no palco. Foi exatamente a mesma coisa. O cara abriu um sorriso, começou a gravar. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu estou aqui, olha onde é que eu estou, olha quem está comigo. Aí a mulher deu aquele tchauzinho, sorrisinho, então, tal. Aí fez lá uma gravação de 1 minutinho. A hora que ele desligou, ele tirou completamente a vestimenta, tirou completamente o personagem e voltou com aquela cara amarrada. Então, ali foi uma frustração para mim. Pô, eu segui o cara, eu achava que aquilo era o cara, aquilo que eu via todo dia, né? E essa frustração fez com que, imediatamente, ali, no restaurante mesmo, eu parei de seguir ele. Porque eu falei, tudo que eu estou vendo não é verdade. Acontece que a gente passa muito por isso na vida, né? A vida, às vezes, apresenta situações para nós e a gente insiste em determinadas situações que nós sabemos que não são reais ou que não são boas. E, muitas das vezes, nós nos envolvemos de tal forma que nós deixamos o nosso potencial de ser bom apagado, escondido. A gente esquece por coisas poucas, coisas pequenas, às vezes uma bobagemzinha, você se irrita tanto, às vezes com uma bobagem que não vai fazer a menor diferença. Eu recebi há pouco tempo um vídeo que eu achei incrível, de uma mulher, e ela estava narrando algo muito interessante. Estava dizendo que, falando que, assim, eu tenho 80 anos. E aí um belo dia fui dormir, eu dormi, deitei, descansei. Só que quando eu acordei de uma maneira diferente, porque eu sentia pequenas mãos tocando o meu corpo, me sacudindo, mexendo comigo. E eu estranhei, eu abri os olhos, e a hora que eu olhei, eram os meus 3 filhos pequenos me acordando. Mas eu estranhei muito, porque meus filhos já são adultos, e eles estavam pequenos ali me acordando, eu achando que eu estava num sonho, mas eu estava sentindo aquilo. E aquilo, eu fui tomada de uma alegria tão grande, porque há quanto tempo eu não via meus filhos criança. E aí eu puxei eles para a cama, aí a gente brincou, eu abracei, eu apertei, mas eu ainda estava estranhando tudo aquilo, né? Quando eles saíram do meu quarto, eu fui direto para o banheiro, e aí eu me olhei no espelho e eu observei que eu estava com 32 anos. Eu achei tudo isso muito estranho, mas eu estava gostando. Aí eu saí então do meu quarto e fui para a cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, eu encontrei com o meu marido, forte, com uma voz firme, preparando o café da manhã. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei tão emocionada que eu me atirei nos braços dele. Ele me deu um abraço, falou, bom dia, meu amor. Ele falou, bom dia. E aí eu apertei esse abraço, ele respondeu o abraço. Ele perguntou, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, está tudo ótimo. Só continua falando para eu continuar ouvindo a sua voz. E ela fazendo o registro desse momento. Depois do café, aí veio o café da manhã, né? O café da manhã, aquela bagunça, né? Com 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, eu sei o que é isso. Quem tem 1 já sabe o que é, imagina 3. Ah, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo. Derruba café, derruba leite, derruba Toddy. Aí vai pegar um negócio, vai pegar outro. Ah, eu quero isso, eu não quero aquilo. Aquela bagunça. E ela não se estressou com absolutamente nada. Porque o que importava ali é o que ela estava sentindo, a alegria daquele momento de estar junto dos filhos e do marido mais uma vez. Aí resolveram sair, saíram, aproveitaram o dia, foram almoçar fora. Quando estavam voltando para casa, as crianças estavam lá
copo de refrigerante, de suco, virou no carro, fez aquela bagunça, ela não se alterou. Pelo contrário, ela se divertiu com aquilo. Porque o que estava importando para ela era o sentimento que ela estava tendo naquele momento. Aí, chega em casa, jantam aquela mesma bagunça, ficam mais um pouquinho juntos, aí ela coloca um por um dos filhos para dormir, dá um beijinho, faz uma oração com eles, fica um pouquinho com o marido, e quando ela se deita para dormir, antes de dormir, ela pensou assim, eu vou fazer uma última ligação. E aí ela ligou para a mãe dela. E aí ela descreve, né? Eu ouvindo a voz da minha mãe, eu ouvi sem pressa a conversa dela, eu ouvi bebendo cada uma daquelas palavras para que aquele registro ficasse presente mais uma vez na minha cabeça, porque há tantos anos eu não tinha oportunidade de ouvir a minha mãe. E aí, sem pressa nenhuma, a nossa ligação terminou, eu desliguei o telefone e adormeci. Essa história me pegou muito, porque fez com que eu imediatamente mudasse algumas coisas. Porque, como eu disse, com 3 filhos, é natural que você, uma hora ou outra, você meio que, o pino fica frouxo e você reage. E eu mudei completamente com os meus filhos por causa de um vídeo. Porque se você parar e se colocar no lugar dessa mulher, mesmo não tendo 80 anos, você já começa a sentir o aperto dos filhos grandes, a saudade de quando era pequeno, o seu companheiro ou sua companheira. Olha só que gostoso ouvir isso e que nos dá a oportunidade para que a gente possa se transformar, a gente possa se modificar. E esse é uma das grandes belezas da vida. Deus, quando nos fez, Ele não nos fez de tijolo, de cimento, de ferro. Então significa que nós podemos ser moldados a todo instante. A todo momento nós podemos alterar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir e nos tornarmos pessoas melhores, pessoas diferentes. Existe uma escultora americana, ela chama Bobbie Carlyle. Ela tem uma das obras mais conhecidas dela. É assim, é um homem que está com um formão e um cinzel, né? E da cintura para baixo é pedra. E da cintura para cima é ele se moldando. E o ser humano é exatamente isso. Você tem esse formão, esse cinzel na mão, e você pode se moldar a todo instante, se transformar, mudar em algo que seja melhor. Essas pessoas que a gente vê na internet, que muitas vezes a gente segue, eles são extremamente famosos, né? Porque você olha lá, tem gente que tem 30, 40 milhões de seguidores. Milhões de seguidores. Cara, é muita gente, né? Então eles são famosíssimos. Mas aí a pergunta que eu fiz a vocês, eu dirijo a eles. São famosos, mas será que são pessoas importantes? Professor Mário Sérgio Cortella, nós tivemos um evento dos Amigos do Bem, há um mês e pouquinho atrás, mais ou menos, e ele foi o palestrante. E essa frase é dele, né? Ele fala, eu não quero ser famoso, eu quero ser importante. Porque a quantidade de pessoas famosas que existem, mas que não trazem absolutamente nada de bom, não acrescentam nada de positivo para o mundo, é imensa. Enquanto que o contrário, pessoas que são extremamente importantes, mas são desconhecidos, mas são importantes. E eu digo com toda certeza, nós temos muito mais pessoa importante do que famosa. É que o famoso aparece mais, mas nós temos muito mais gente importante do que famoso. Aí eu pergunto de novo para vocês são importantes? Mas não responde ainda, segura aí. Porque nós não precisamos ser importantes o tempo todo. Basta que a gente seja importante em algum momento, em algum dia para alguém, está ótimo. Outro dia eu estava saindo de casa, minha esposa estava saindo de casa, e eu sempre acompanho ela, né? A gente não moramos em apartamentos, moramos em casa mesmo. E aí ela ia sair, então o portão abriu, ela me despedi dela, ela entrou no carro e saiu. E eu fico sempre olhando, né? Às vezes que eu acompanho até o portão, eu fico sempre olhando ela sair e tal, ela pega o carro, vira, vai embora, eu fico olhando lá, né? Que nem um bobão, mas eu curto. E aí, nisso estava vindo um casal de vizinhos. E o camarada, ele é um camarada bem, uma figura, né? Divertido e tal. E ele estava chegando, mas os dois estavam com uma carinha meio amarrada. Mas mesmo assim, ele fez uma brincadeira, né? Ele olhou para mim e falou, o que foi, cara? Roubaram seu carro, roubaram sua mulher, roubaram o carro e sua mulher?
Eu falei, não tenho tanta sorte assim, né? Falei, não, brincadeira, mas... Cara, sou apaixonado por essa mulher. Ela está indo embora lá e eu fico olhando, porque ela trabalha longe, então eu estou olhando ela ir para o trabalho dela. E eu fico aqui olhando, né? Porque, cara, ela é a mulher mais incrível do mundo. E olha, não estou falando isso porque ela vai assistir a palestra depois, não, tá? Não tô, e nem porque eu deixei a toalha molhada em cima da cama, porque eu não lavei a louça, não é nada disso. Mas é que realmente eu sinto isso. Só que a hora que eu falei, ela é a mulher mais maravilhosa do mundo, eu olhei para a mulher dele. Meu, sabe quando a pessoa murcha? Sabe, ela deu uma murchada ali. Já não estava com uma cara lá de muitos amigos, mas deu uma murchada. Eu olhei e falei, caramba. Falei, perdão, me desculpe, eu vou reformular o que eu falei. Ela é a mulher mais importante do meu mundo. A hora que eu falei isso, ela deu uma levantada, né? Deu uma melhorada. Beleza. Bom, conversamos mais um pouquinho, nos despedimos, ele foi embora, a vida seguiu, beleza. No dia seguinte, fui comprar umas coisinhas no mercado, e quem estava no mercado? Entro num corredor, dou de cara com quem? Com ela. Sozinha dessa vez. Ela estava sozinha. Aí você entrou no corredor do mercado, meu irmão, você não tem o que fazer, é ali. Você não tem atalho, né, para você escapar, você vai até o final, né? Aí fui, vamos lá. Falei, caramba, depois que eu falei ontem, né? Aí ela largou o carrinho dela e veio em minha direção. Falei, vai ser agora. Mas ela chegou perto de mim e falou, tudo bem? Falei, tudo bem. Posso te dar um abraço? Falei, claro que pode. Mas está tudo bem? Está tudo bem, deixa eu te dar um abraço. Quando ela me deu um abraço, ela começou a chorar. E no que ela começou a chorar, eu falei, mas espera aí, o que houve? O que aconteceu? Ela falou, não, está tudo bem, graças a Deus e graças a você. Eu falei, a mim? Não, pelo amor de Deus, não fala isso. Falou, não, porque aquilo que você me falou ontem mudou o nosso dia. Nós começamos o dia brigando. No café da manhã foi horroroso, a gente começou brigando, a gente tem o hábito de andar de manhã, nós saímos para andar de manhã, foi horrível, sabe? A gente estava discutindo e o meu dia ia ser uma porcaria, ia ser uma droga, se a gente não tivesse encontrado você e você não tivesse falado o que você disse. Porque aquilo lá o motivou a fazer até umas brincadeirinhas, a brincadeirinha foi, sabe? Ah, não, você é do meu mundo, você é mais maravilhoso do meu mundo, pô, o mundo dele não é nada, o meu mundo é maior. E começou uma coisinha ali. O fato é que eles esqueceram porque estavam brigando e mudou completamente o dia deles. De alguma maneira, naquele momento, naquele dia, eu fui importante para ela, para eles. E eu não tinha a menor intenção disso. Eu simplesmente falei algo que o meu coração mandou, porque eu percebi a burrada que eu fiz. Mas, de qualquer maneira, aquilo funcionou. E nós temos a oportunidade de fazer algo assim, de nos tornarmos importantes, de sermos importantes o tempo todo para alguém. Afinal de contas, a vida nos permite isso, né? E a vida é isso, né? A vida tem um espaço enorme. Eu não falar, mas tem uns que vivem mais, menos, não importa. Mas você tem aquele tempo e você tem que viver aquele tempo e aproveitar ao máximo para ser melhor do instante que nascemos. Nós já nascemos com uma provocação, né? Porque a gente está lá na barriga da mãe, que é o lugar mais confortável do mundo, gostoso, quentinho, temperatura certa, escurinho, silencioso, e o único ruído que você ouve é o coração da sua mãe. Olha que beleza. Até que um belo dia, alguém vem e resolve te arrancar de lá de dentro. Pega você pela cabeça, te puxa, de repente você sente uma diferença na temperatura, de repente vem um clarão que você não sabe de onde está vindo, e além de tudo isso ainda leva um tapão no bumbum, que nesse tapão, você chora, mas o que é esse tapão? Ele te força a puxar o ar para expandir os seus pulmões, e a partir daí começa a vida. Uma vida que começa na sua primeira inspiração e vai até a última expiração. E o que você faz entre o que você faz? Você tem todo o tempo, a todo momento, a oportunidade de ser uma pessoa importante para alguém. Então, seja esta pessoa. Só para encerrar, uma historinha que eu creio que a maioria conheça, de um escritor que estava andando pela praia, ali pela orla da praia,
Porque esse cara, toda vez que ele ia escrever um livro, ele fazia um retiro para a praia para se concentrar mais na obra dele e tal. E um belo dia está andando lá e ele vê um jovem que parecia que estava dançando, né, fazendo uma coreografia estranha. Ele abaixava assim, de repente ele esticava o braço, aí ele abaixava de novo, esticava o braço. Ele não estava entendendo nada, mas foi chegando perto dele. Quando chegou perto dele, viu que ele estava pegando aquelas estrelas do mar, que o mar traz, né? Estava pegando aquilo e estava jogando de volta para o mar. E ele falou para o jovem: meu jovem, o que você está fazendo? Ele falou: estou jogando estrelas ao mar. Mas por quê? Ele falou: não, porque o sol ainda não está forte, mas daqui a pouco vai aumentar, e a hora que o sol ficar forte, vai matar todas essas estrelas aqui. Aí o escritor falou: mas você não percebe que são muitas estrelas, e por mais que você consiga jogá-las de volta ao mar, não vai fazer diferença nenhuma? Aí o jovem abaixou, pegou uma estrela e atirou. A hora que a estrela caiu na água, ele virou para o escritor e disse: para essa fez diferença. E no dia seguinte, os dois, o escritor e o menino, estavam atirando estrelas ao mar. Então não percam a oportunidade que vocês têm, grandiosa, de atirar estrelas ao mar. Sejam importantes para cada uma das estrelas, e podem ser a estrela que for. Seus filhos, seus pais, irmãos, amigos, colega de trabalho, da escola, da faculdade, não importa. Seja você alguém que promova neles algo que os faça melhor. Seja importante na vida deles em algum momento. Porque por mais que o mundo esteja sendo difícil, está tudo difícil e tudo mais, não. Vamos lembrar das palavras de Mahatma Gandhi, que dizia: seja você o mundo que você quer ver. Se o mundo não está bom, então depende de nós melhorar. E nós podemos começar melhorando a partir de nós mesmos, e de nós melhorar aqueles que estão próximos de nós, sendo pessoas importantes. Você já é importante simplesmente por estar aqui. Não aqui no Perseverança, mas por estar vivo. Você é importante. Então seja ainda mais para quem está próximo de você e faça a diferença nessas vidas. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe. Então vamos aproveitar este momento em que o nosso coração foi voltado para o bem, para a importância de nossa vida, em que certamente, quando nós estamos na sala de passe, nós recomendamos. Esse trabalho se complementa no momento da palestra. Então, recomendamos que você assista hoje ou esta semana. Então não temos dúvidas que durante todo esse tempo a espiritualidade, aproveitando essa nossa abertura a ouvir o nosso irmão, amparava e ouvia o nosso coração sem que percebêssemos, e no momento como este, irá providenciar recursos para nós, para aqueles que estão em seus lares. Há amigos que gostariam de estar aqui conosco e estão lá, cuidando de seus filhos, impossibilitados de trazê-los, outros em leitos de hospital. Sobre todos, nós e eles, nesta hora nós vamos rogar a Deus que o céu se abra e que uma nesga de luz deste amor divino possa ser o caminho que traga recursos para cada um individualmente, como resposta aos aclamos, aos apelos do coração. Recursos estes que casam em nossa vida a libertação de todo mal, de toda enfermidade, de todo medo, de toda perturbação, de tudo que não vem de Deus. Que por este mesmo caminho a espiritualidade envia agora
ou continue enviando esta luz. Porque há neste momento amigos aqui em seus lares, passando por enfrentamentos de enfermidade. Outros devolveram para a espiritualidade muito recentemente aqueles que amam. E outras circunstâncias. Então, nesta hora, esta luz que antes veio e libertou, toca o topo de nossa cabeça, objetivando atingir a planta dos pés, para trazer para a nossa vida bênçãos de força, de cura, de saúde, de esperança, de alegria, de otimismo, de coragem, de amor, de confiança, de certeza da vitória, de paz. Que esta força envolva nossos lares, afastando toda energia, toda presença infeliz que possa eventualmente querer atrapalhar ou incomodar este reduto amoroso, onde nós retornamos todos os dias com grande satisfação. Então que abençoe, que afaste o mal, afaste energias, afaste entidades negativas, e que reconstrua os mourões espirituais que componham um muro de defesa, que recubram a nossa casa com uma tela protetora, para que esta sede de nossa família, morando sozinhos ou não, sozinhos fisicamente, quero dizer, possamos encontrar a paz, a comunhão com Deus todos os dias. Que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, nos fortaleça, nos ampare, para que a sua paz permaneça em nós, comece em nós e possa distribuir-se pelo mundo. Haja paz na terra, a começar de cada um de nós. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores espirituais, pelas bênçãos que mais uma vez se derramaram sobre cada um de nós nesta noite. Obrigado pelas lições que nos tocaram o coração, pelas preces que nos elevaram ao coração do Senhor. E obrigado, Senhor, porque aqui estamos na Tua presença, ainda uma vez, multiplicando em nossa vida todos estes recursos que o Senhor ministra a cada um de nós e que certamente nos acompanhará de retorno aos nossos lares ou para onde quer que nos dirijamos agora. Ainda uma vez, Senhor da vida, nós queremos que tudo isto que sentimos e recebemos neste instante,
que possa ser conduzido ao coração dos teus filhos, espalhados nos 4 cantos da terra, especialmente, Senhor, aqueles que sofrem de todos os tipos de enfermidade, de desesperança, que ali, Senhor, no coração de todos, possa se acender a chama esperançosa do teu amor. Em nome de Deus e de Jesus, de Dr. Bezerra de Menezes, das correntes espirituais de nossa perseverança, é que pedimos a permissão para que possamos declarar encerrada a abençoada reunião desta noite. Louvado seja Deus. Quando a melodia invade o coração, eu canto com tanta alegria, a luz do meio-dia eu sou. E essa melodia é como uma oração de amor, que faz nascer o dia onde existia a dor. É como uma oração, luz na solidão, verdadeiro amor e paz com tudo isso e mais, muito mais além. Vem sentir o bem que Jesus Cristo faz. Quando a melodia invade o coração, eu canto com tanta alegria, a luz do meio-dia eu sou. E essa melodia é como uma oração de amor, que faz nascer o dia onde existia a dor. É como uma oração, luz na solidão, verdadeiro amor e paz com tudo isso e mais, muito mais além. Vem sentir o bem que Jesus Cristo faz. Lá, 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 lá. Temos que acreditar que juntos podemos construir um mundo de paz. Para isso devemos refletir como nós vivemos e buscar com as atitudes ajudar. A hora é agora, não dá mais. Quando o sol raiar, devemos a Deus agradecer cada despertar. Traz com ele a esperança de poder mudar, porque o hoje vem mostrar que os erros não deixam de causar tristezas, angústias e aflições. Então por que sofrer se a solução está em nós? É só abrir o coração e o sol que brilha irá mostrar que temos que fazer acontecer, soltar a voz, fazer o mundo então ouvir que fomos feitos para se amar. Dizer não, não vamos mais chorar, sofrer, se destruir. Pessoal, fiquem com Deus, boa semana, até quinta-feira, bom fim de semana, Deus nos abençoe a todos. Boa semana, queridos amigos, que seja de paz os próximos dias e sempre. Um grande abraço.